Quero cumprimentar os irmãos com uma boa noite, debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. No mês de julho, a nossa Convenção Batista Baiana desenvolve a nossa campanha em prol de missões estaduais com o objetivo de fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo chegue a todos os municípios do estado da Bahia. Existem ainda mais de 42 municípios no estado que não tem um trabalho batista. Então eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde o versículo 12 nos diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse texto bíblico foi dito pelo apóstolo Pedro, quando questionado a respeito de em nome de quem eles tinham efetuado aquela cura àquele coxo. Às vezes eu fico a pensar, irmãos, o que é que nos leva a fazer missões? Às vezes eu fico a pensar o que é que leva uma pessoa a deixar o seu lar, deixar a sua família, deixar o seu ambiente e muitas vezes partir para um campo distante, às vezes uma cidade longe, para estar anunciando o Evangelho de Jesus. O que é que move essas pessoas? O que é que nos leva a interceder em favor desta causa? O que é que nos leva a patrocinar, financiar para que esta obra seja feita? Um dia alguém, olhando para o Brasil, em particular no nosso estado da Bahia, e vendo nós perdidos nos nossos pecados, no ano de 1882, implantaram o Evangelho de Jesus Cristo através dos batistas aqui no nosso estado. Mas então, com base nos capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, eu gostaria de estar meditando com vocês sobre isso, sobre o que é que nos leva a fazer missões. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que quando nós contemplamos o quadro espiritual em que o nosso estado se encontra, quando percebemos quão distante de Deus o nosso povo muitas vezes caminha, eu devo dizer que nós não podemos ficar alheios a tal situação. Diante desta situação, nós nos vemos compungidos, quase que obrigados a fazer missões. Eu devo te dizer que foi esta a necessidade sentida pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João, ao perceberem o estado de distância de Deus em que o seu povo se encontrava. Com base então a partir desse versículo bíblico, que é o centro da mensagem cristã, eu gostaria de, em 3 pontos, meditar contigo sobre por que fazemos missões. E em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nós somos levados a fazer missões quando nos predispomos a adorar a Deus. A adoração é um ato inerentemente do homem. Desde os primórdios da humanidade, ainda que em sua ignorância, os homens têm buscado meios de relacionar-se com Deus. Quando abrimos a Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4, o texto bíblico nos diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus.
Por isso, nós temos essa inclinação à adoração. Pedro e João, eles dirigiam-se ao templo à hora da oração, diz o texto sagrado. Eles buscavam comunhão com Deus, eles queriam adorá-lo. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 1. O motivo da existência da igreja é a glorificação de Deus. Foi para adorá-lo que até aqui nós chegamos a este templo. Se estivéssemos reunidos como igreja. Mas não, devido à pandemia. Mas é por isso que nos reunimos através dos meios da tecnologia para adorar a Deus. Não abrimos mão de adorar a Deus. Ah, queridos, muitos não têm dedicado tempo para adorar a Deus. Alguns até têm dito que não tem tempo para estas coisas. Você já ouviu alguém falar assim? Pedro e João, eles foram ao templo para orar e adorar. Foi para isso que você se reuniu nesta noite? Amém. Mas em segundo lugar, queridos, veja, eu disse em primeiro lugar que nós somos levados a fazer missões, a promover o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós nos predispomos a adorar a Deus. O exemplo de Pedro e João foi esse. Mas em segundo lugar, como disse, nós somos levados a fazer missões quando, ao irmos adorar a Deus, nos deparamos com a necessidade dos outros, do povo. Vejam, queridos, ao irem adorar no templo, Pedro e João se depararam com alguém necessitado. Está lá, registrado em Atos capítulo 3, versículo 3 e 4. Percebe-se que o objetivo primeiro de ir ao templo era adorar. Mas esse primeiro motivo ele é adiado para um outro tempo, uma vez que ali, diante deles, estava alguém por quem Jesus havia morrido, estava alguém que precisava ser curado e salvo. O que é que nós vemos os discípulos fazerem? Eles interrompem a adoração para ver-se, ou seja, dirigir-se para cuidar de alguém que precisava ali com uma necessidade maior. Eles interrompem a adoração por verem-se diante de uma necessidade maior. Nós estamos reunidos nesta noite para adorar a Deus, independentemente de no templo ou não, independentemente de ser em cada lar em razão do isolamento social. O fato é que nós nos reunimos nesta noite para adorar ao nosso Deus, mas nós temos que trazer à mente o estado que se encontra, o estado da Bahia, e do quanto eles, nossos conterrâneos, muitas vezes têm vivido distanciados de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nossa campanha em prol de missões estaduais, cujo alvo de todas as igrejas batistas no estado da Bahia, mais de 600 igrejas, é de R$1 milhão. A nossa igreja votou um alvo. E por que votamos? Porque nós entendemos que missões é responsabilidade nossa e nós é quem devemos promovê-la. Deve ser a nossa resposta à necessidade do homem perdido no nosso estado da Bahia. Se Deus não contar comigo e com você, com quem Ele vai contar? Em terceiro e último lugar, eu devo dizer que fazemos missões quando somos compulsionados pelo nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é quem nos compunge a isso. Vejam, queridos, que foi pelo nome de Jesus que aqueles homens, Pedro e João, foram ao templo adorar.
Vejam, queridos, que foi pelo nome de Jesus que aqueles homens, Pedro e João, se compadeceram daquele coxo. Vejam, queridos, que foi no nome de Jesus que eles curaram aquele homem coxo há tanto tempo, conforme Atos 3, verso 6 e Atos 4, versículo 10. Foi pelo nome de Jesus que aqueles homens foram confrontados pelos discípulos. Pedro e João confrontaram a multidão, confrontaram os que ali estavam. Foi no nome de Jesus e pelo nome de Jesus que as autoridades judaicas foram confrontadas com a realidade do poder do nome de Jesus, apesar deles, as autoridades, terem matado a Jesus. Diante da realidade distante de Deus, em que muitos no nosso estado ainda vivem, o nome de Jesus não nos compulsiona a falar a eles urgentemente que só em Jesus Cristo há esperança e salvação? Nós somos e está em nós a resposta que Deus espera para que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda criança possa ouvir falar de Jesus. Eu caminho para a conclusão. Que a nossa resposta a Deus, ao virmos adorá-lo como fizemos aqui nesta noite, ao sermos confrontados com a realidade do nosso povo, que nós possamos anunciar-lhes que só Jesus Cristo é a esperança para a Bahia, que só em Jesus Cristo há salvação. Que nós possamos dizer para todo povo baiano, para todo homem perdido, que só há salvação em Jesus Cristo. E isto por quê? Porque em nenhum outro há salvação. E nenhum outro nome há dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. Anunciemos a salvação ao nosso povo. Alguém diria: mas ninguém hoje quer saber do Evangelho. Mas eu creio no poder do Evangelho. Por isso eu anuncio, por isso eu vou ao campo missionário, por isso eu contribuo para o sustento da obra missionária. Eu creio no nome de Jesus e creio no trabalho da obra missionária. Você crê? Se você crê, foi Jesus Cristo quem disse: tudo é possível ao que crê. Avante! Vamos ultrapassar esse alvo para a glória do nome de Jesus e vamos fazer que todo povo baiano se torne um batista baiano assim como nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Uma boa noite para você, meu irmão. Uma boa noite para você, minha irmã. Uma boa noite debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu santo recado que foi entregue nesta noite. Eu te peço que a tua mensagem fique gravada em cada coração e que o Senhor, através do teu Santo Espírito, mova, Senhor, cada mente, cada coração, para se envolver neste trabalho que é teu, que é do teu interesse, que é para a glorificação do teu nome. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da tua graça. É o que nós oramos, pedindo em nome de Jesus. E que o amor infinito de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a graça insondável e imorredora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.